um clássico, e nós vamos adorar o Senhor com muita alegria, como Ele já foi adorado, aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 2, a partir do versículo de número 8. Vamos fazer uma leitura bem extensiva hoje, tá bom? Lucas 2, 8. Vamos ver o que Deus tem para continuar falando conosco. Ainda sobre guardar a palavra de Deus. E hoje nós vamos estar sendo ministrados sobre uma grande verdade. Uma grande verdade, ou uma verdade, melhor dizendo. Quando guardamos a palavra de Deus, contribuímos para o propósito maior. Quando guardamos a palavra de Deus, estamos contribuindo para o cumprimento de um propósito maior. Amém? Podemos ler a palavra a partir de Lucas 2, a partir do versículo de número 8. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E então ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado numa manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Completando-se 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe colocado o nome Jesus, o qual tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Está escrito na lei do Senhor: todo o filho primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor para oferecer um sacrifício de acordo com diz a lei. 2 rolinhas ou 2 pombinhos haviam de ser apresentados. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este era justo e piedoso
e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, e movido pelo mesmo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometestes, agora podes me despedir em paz, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparastes à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali também a profetisa com o nome de Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa e tinha vivido com seu marido apenas 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua cidade, Nazaré, na Galiléia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Amado e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor e te pedimos que nos ajude, Pai, na ministração da tua palavra, que fale ao nosso coração esta noite aquilo que o Senhor Deus como propósito tem para cada um de nós, e nos ajuda no desenvolvimento do nosso ministério, do nosso chamado, e principalmente nos ajuda a ser a peça na engrenagem que fará com que Jesus Cristo volte a este mundo para levar a sua igreja no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar nos vossos lugares. Temos diante de nós hoje um texto maravilhoso. Nós temos diante de nós hoje um texto maravilhoso e a gente precisa saber da seguinte coisa: nos próximos domingos nós estaremos desfrutando do alimento contido nessas poderosas palavras apresentadas por meio da vida desses servos de Deus. Uma das coisas mais faladas dentro das igrejas é sobre propósito. Todo mundo aqui sabe que veio ao mundo e que não está no mundo simplesmente por estar. Há um propósito de Deus nas nossas vidas, ou para as nossas vidas. Mas a mesma coisa que nos alegra também tem nos entristecido, porque muitas pessoas, mesmo sabendo que Deus tem um propósito para a vida delas, não conseguem se sentir plenamente realizadas no que diz respeito a viver o propósito. Diante dos nossos olhos, a leitura da palavra de Deus coloca numa linha do tempo pessoas novas, pessoas muito idosas, como por exemplo Ana,
Simeão, os pastores a gente não sabe que idade tinham, um menino que receberam palavras de Deus, que guardaram palavras de Deus, e que agora numa linha do tempo, uns mais jovens, outros mais velhos, Deus começa, por meio dessas pessoas, realizar o seu propósito. Eu não sei há quanto tempo atrás Simeão recebeu a promessa que recebeu. Nós também não sabemos, a Bíblia diz quantos anos Ana tinha. Não sabemos quando ela recebeu essa promessa, mas fazia muito tempo. A verdade que nós estaremos pregando e aprendendo nesses domingos diz a seguinte coisa: todos nós temos um propósito, amém? Eu creio nisso. Então, quando nós guardamos a palavra de Deus de forma correta, nós temos aqui 5 exemplos, se não me engano, de pessoas que guardaram a palavra de Deus, de coisas que Deus falou ao coração delas, em um determinado tempo da vida delas, e no dia que Jesus foi apresentado, esse propósito consumou no mesmo tempo na vida de todos eles. Guardar a palavra de Deus é o que nos torna discípulos de Jesus. O que te tornou discípulo de Jesus não é a carteira de membro de uma igreja que você tem. Jesus falou, e é uma palavra dura: vocês serão meus discípulos se guardarem os meus mandamentos. Guardar a palavra de Jesus, guardar a palavra de Deus, é guardar os seus mandamentos, é guardar aquilo que a Bíblia diz. Estes homens guardaram palavras que Deus falou diretamente a eles. O exemplo de José, que a gente pregou semana passada, uma palavra lhe foi revelada. A palavra diz que José era homem justo, temente a Deus. Um homem justo e temente para guardar a lei de Deus e fazê-la cumprida. A lei de Deus dizia que uma mulher como Maria, casada, noiva, já era um casamento, e se essa mulher contraísse o filho de um outro homem, isto era adultério. Então José poderia ser temente a Deus para fazer com que a lei se cumprisse. Mas José foi além. Ele creu na palavra que recebeu do anjo que dizia: o que nela está gerado é de Deus. E isso acalmou o coração de José. Mas a palavra que José guarda é a palavra que lhe é revelada de que aquela criança iria receber a sua identidade social, o seu nome, e José é descendente de Davi. Jesus nasce por obra do Espírito Santo e a sua natureza é divina, amém? Mas socialmente ele precisa ter um nome. Quem deu o nome para ele? José. Um sobrenome, uma identidade, uma certidão de nascimento. E Jesus precisa dessa identidade, porque assim Jesus cumpre o papel de que seria descendente de Davi e que o Messias descenderia da descendência de Davi. Mas não foi fácil para José. Como assim? Vou me casar com uma mulher que já está grávida e não é minha. Eu vou terminar esse noivado em secreto, porque eu não quero difamar Maria. Eu a amo demais. Só que José entrou naquele relacionamento achando que amava Maria muito, e ele descobriu que amava Maria muito mais. Por quê? Porque ele conseguiu entender algo que ia além de cumprir a lei. José é um personagem que reflete como a misericórdia de Deus é usada ao nosso favor. Tem alguém aí que desfrutou da misericórdia de Deus? Aleluia! Ao invés de requerer por meio da lei a sua justiça, José entende por meio de Deus que deveria continuar casado com Maria, que deveria ir adiante ainda
que envergonhado, ainda que caçoado, ainda que comentado, mas José entendeu que por meio da sua família, o Cristo seria revelado ao mundo. Não tem nada mais importante para nós. Não há nada que deve estar acima dos nossos interesses do que o interesse que nós temos por Jesus. Eu dizia hoje pela manhã, Jesus tem que deixar de ser a prioridade da nossa vida. Ixi, agora eu falei uma coisa errada, né? Porque você tem priorizado Deus, amém? Não, Jesus já deixou de ser a nossa prioridade. Ele precisa ser a nossa urgência. Pessoas na fila de hospital com prioridade perdem para pessoas que têm urgência. Samuel tem prioridade, mas se chegar alguém quebrado, essa é a urgência. A gente manteve Jesus como prioridade durante um bom tempo, mas o tempo está se findando e está chegando o momento, aleluia, que a gente precisa colocar o nosso relacionamento com Deus num patamar acima da prioridade. Jesus agora para mim é urgência. Ler a Bíblia é urgência. Ter uma vida de oração é urgência. Uma família que ama e que adora o Senhor, urgência. Salvação, urgência. Tem muita coisa na nossa vida que é prioridade. O nosso trabalho é prioridade. E Jesus não pode estar no mesmo nível do nosso trabalho, porque é Ele que nos abre a porta de um trabalho. Amém? Mas José entende a urgência. O mundo precisa de um Cristo. O que adianta eu exercer a minha urgência? Eu exercer a minha justiça, melhor dizendo, apedrejar essa adúltera. Não. Ele foi temente a Deus e justo, para entender que o Senhor tinha um propósito maior do que dele. E é por isso que a verdade desses dias da palavra que nós estaremos ministrando ao seu coração é esta: quando nós guardamos a palavra, contribuímos para um propósito maior. Foi isso que aconteceu na vida de cada um destes personagens. Eles guardaram a palavra que receberam de Deus. Talvez quando eles começaram a guardar, eles nem tinham um entendimento total do que estavam contribuindo. Talvez você tenha se congregado na igreja e falado assim: poxa, na igreja eu não contribuo com nada, eu não sou participativo, eu não canto. Meu irmão, tudo isso pode, eu não estou dizendo que vai, tudo isso pode, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, com uma perseguição no Brasil, virar poeira. Escutem uma coisa: você olha para os apóstolos e diz: eu queria ser crente como os apóstolos. Eles fizeram história no tempo deles, é verdade. E nós não vamos conseguir fazer uma história como os apóstolos fizeram, porque eles foram crentes para aqueles dias. Não quer dizer que não seriam crentes nesses dias, mas agora requer nos nossos dias um outro nível de crentes. E eu creio que muitos de nós, que ninguém dá nada pela nossa fé, pela nossa ida à igreja, pelo tempo que a gente passa, nós vamos nos levantar como verdadeiros leões em dias de perseguições, porque nós temos aprendido nesse tempo que o que nós precisamos daqui para frente é guardar a palavra de Deus de maneira adequada em nossas vidas, em nossos corações. Se há uma coisa que vai fazer você superar os dias que estão por vir, é guardar a palavra de Deus, guardar os mandamentos do Senhor, não arredar o pé, o tempo, como Ana não arredou, como Simeão não arredou, porque tinha uma palavra. Mas eu sou um crente de banco, mas quando se levantar a perseguição, tu não vai negar Jesus. Muitos pastores que pregam em púlpitos, que falam e que fazem, vão negar o nome de Jesus. Pastor, como é que você tem certeza? Porque já estão negando. E como é que eu sei que estão negando? Muitos líderes, pastores, pregadores, evangelistas estão negando o nome de Jesus antes da perseguição se levantar, porque já venderam seus púlpitos, já mudaram o teor das suas pregações. São pregações para acomodar membros dentro de igreja, simplesmente para arrebanhar mais lucro, mais dinheiro, porque palavra que fala de arrependimento e de salvação não dá lucro. E esses mercenários da fé só vem o lucro, só vem o envelope que cai dentro do gasofilácio. Eles não têm nenhuma preocupação com a alma
aqueles que frequentam suas igrejas. Tiraram o ensino das igrejas, acabaram com a escola bíblica dominical, porque querem um povo que não tenha conhecimento do que é Deus. E não há como a gente ter conhecimento de Deus se a gente não mergulhar na palavra do Senhor, se a gente não guardar essa palavra. E como é que a gente vai guardar uma coisa que a gente não tem, uma coisa que não nos foi dada, uma coisa que não nos foi confiada? Meu Deus, o tempo requer um outro nível de crente. Um crente que não se mela com as coisas dessa vida. Um crente que não se mistura com as coisas desse mundo. Que não usa de desculpas para tentar passar o pano na vida que está mediana, que está levando. Mas um crente que se admite: pastor, eu estou errado. Minha vida não está legal. Eu preciso de Deus. Eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Eu preciso abandonar o pecado. Não. Eu quero ir para uma igreja que conforte a minha alma. E isso tem proliferado. Pessoas que estão buscando igreja para ter uma vida melhor, e não para se aproximarem mais de Deus e se distanciarem mais do pecado. Que relação pode ter entre as trevas e a luz? Hoje trevas e luz estão caminhando dentro do mesmo tempo, da mesma igreja, de mãos dadas. José é uma figura que merece mais respeito da igreja do Senhor. Se a gente tem hoje um evangelho, foi por causa da coragem de José, de olhar para Deus e falar: eu sei que o Senhor tem um propósito muito maior do que o meu, e que vai valer eu passar toda essa vergonha diante da sociedade, porque o Senhor está me dizendo que eu vou ser pai de Cristo. Você está me dizendo que o propósito de minha esposa tem engravidado de um outro que eu não sei. Eu não entendi muito bem essa história, Deus. Porque eu digo isso: os propósitos de Deus não são para ser entendidos, são para ser obedecidos. Tem muita gente que ainda não começou a viver o propósito de Deus, porque quer primeiro entender. Se você ficar estacionado na esquina da sua vida, esperando Deus te explicar os propósitos, você nunca vai sair do lugar. Embarca, vai embora, sobe nesse ônibus, pega esse metrô, não olha para trás, confia em Deus. Ele nunca nos botou numa furada que vai ser dessa vez. Mas a de José parecia ser uma furada e uma enrascada muito grande. Quando o anjo disse para José: você vai dar o nome à criança de Jesus. Mas por que eu vou falar o nome do meu filho Jesus? Porque ele é o Salvador. Ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Ninguém quer esse Cristo esses dias. Ninguém quer esse Cristo. Um Cristo que nos salve dos nossos pecados? Não. Por quê? A minha vida está tão legal com esse pecado, pastor. Eu tenho um pecadinho de estimação aqui, não faz mal para ninguém. Não é verdade? Qual o problema de eu ter esse pecadinho de estimação? Não tem problema nenhum. Deus é amor. E a gente esquece que o amor disse que se teu olho te faz pecar, fura. Porque é melhor que tu entre na glória, tu entre no céu com menos um olho, do que para o inferno com os dois. Foi o amor que pregou isso. E o amor pregou muitas palavras duras. Uma vez, quando ele pregou uma palavra bem dura, as pessoas começaram a abandonar. Ele virou para os apóstolos: vocês também não querem me abandonar? Eu te pergunto, a maioria das igrejas por aí, as palavras que os pastores, que os ministros têm pregado, os apóstolos desses dias têm pregado, será que as pessoas querem abandoná-los? Será que as pessoas querem abandoná-los? Não. Porque são profecias autorrealizadoras. A pessoa está diante de um pecador, e quem chama de pecador é a Bíblia, e eu e você somos pecadores. E a pessoa está diante de um pecador, tem a oportunidade de pregar o Evangelho, porque Deus colocou lá para ela influenciar. E a igreja não está influenciando, a igreja está sendo influenciada. E aí começa a nossa regressão, a nossa volta em círculo. A igreja parou de influenciar. E aí a pessoa, em vez de chegar e pregar o Evangelho, o que a pessoa faz? Começa a usar de versículos clichês. Porque o Senhor te escolheu desde o ventre da tua mãe. 1000 cairão ao teu lado, 10 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nunca está no pecado, irmão. Que profeta é esse? É esse
Esses que são os pregadores que estão influenciando nos dias de hoje. Por que eles estão influenciando? Porque eles estão pregando aquilo que essa geração tanto clama. Dá-nos um ídolo, dá-nos um bezerro. Se Jesus voltar hoje, irmão, vai ser um desastre. Aliás, quando Jesus voltar vai ser um desastre de todo jeito. Mas eu digo que hoje, se não acontecer um avivamento genuíno, irmão, tem muita gente dentro de igreja precisando se arrepender dos seus pecados. Tem gente dentro de igreja que parece que nunca foi crente, parece que nunca fez a decisão: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Tem gente que precisa nesta noite correr para a cruz e dizer: Jesus, eu te recebo. Não é mais de uma vez não, é Jesus, eu te recebo. É como se nunca tivesse recebido. Crentes soberbos, insolentes, que faltam com respeito, que faltam com palavra, que descumprem os mandamentos, que não refletem a glória de Deus, que não influenciam suas casas, não influenciam seus parentes, não influenciam seus vizinhos. Ninguém os tem como crente. E se nós estamos nesse quadro, glória a Deus, não porque estamos no quadro, mas porque o Senhor nessa noite está nos chamando, aleluia, a voltar ao nosso lugar de origem, lugar de filho de Deus, lugar daqueles que refletem a glória de Deus, que espelham a glória de Deus nas suas atitudes, nos seus modos. Os caras estão no campo, os pastores. E você sabia que naquela época a classe de trabalhadores mais humilde que tinha eram os pastores? A classe mais baixa de trabalhadores em Israel eram os pastores. Se a gente trouxer isso para os dias de hoje, será? Ali era literal, falando de pastores que eram pastores de ovelha, etc. E, tal. E é dali que vem o meu nome, meu chamado, pastor, no sentido figurado, de cuidar de pessoas, de ajudar pessoas. A maioria dos pastores, ou os que se dizem pastores nos dias de hoje, são pessoas que tiram proveito, são pessoas que usam da igreja para serem honrados, aclamados. Os seus aniversários viram motivo de culto, e culto só pode ser prestado a Deus. A partir do momento em que uma igreja faz um culto em agradecimento, em aniversário do pastor, alguma coisa está errada. E eu louvo a Deus pela vida de vocês que nunca fizeram isso. Uma coisa é parar para comemorar o aniversário, fazer um culto. E é para essa classe mais baixa, é para essa classe que ninguém queria que um filho... O que seu filho desse? Chegar para um judeu e falar: o que você quer que seu filho seja? Tudo menos um pastor de ovelhas. Você pode imaginar a grandeza de Davi: eu te tirei de trás das malhadas. Deus falou assim: ó, ninguém olhava para você, eu olhei para você. Eu tenho um propósito na sua vida, Davi. Por que a maioria das pessoas estão tristes e infelizes, ainda que dentro de uma igreja? Porque elas sabem que tem um propósito de Deus para a vida delas. Mas o que ela entende como propósito? É Deus olhar para a vida dela e concordar com aquilo que ela quer fazer. E propósito não é esse. Era propósito de José ser pai de uma criança que não era filho dele? Era propósito de Maria engravidar de um cara dentro do seu noivado? Era propósito de Ana ficar viúva e não procurar mais um homem para se casar? Era propósito de Simeão viver o tempo inteiro no templo? Claro que não, irmãos. Os propósitos de Deus contrariam os nossos. E enquanto você e eu teimarmos em apresentar os nossos propósitos a Deus, para Ele validar, para Ele assinar embaixo, nós não vamos andar um palmo à frente. Quando nós guardamos a palavra de Deus como essas pessoas guardaram, elas guardaram com um propósito que não eram delas, era um propósito de Deus. Por isso elas ganharam notoriedade na Bíblia. Hoje em dia a
o teu filho vai ser o Cristo que vai salvar o seu povo do seu pecado. Não é dos meus boletos, eu estou cheio de boleto. Esse Cristo aí que o Senhor está dizendo que vai ser meu filho, não tem como ele me dar um carro novo para eu ir para a igreja. Porque a gente quer sempre comprar Deus com uma contraproposta, é ou não é? Ah, Senhor, se tu me dá o meu negócio próprio, eu vou devolver o dízimo, eu vou ajudar, eu não sei o que, blá blá blá, e no dia que for para fazer tua obra, eu vou baixar a porta, eu vou fechar. Tu não precisa prometer nada disso para Deus. Tu só precisa entender que Deus tem um propósito que é maior do que o teu. E quanto mais tu der a Ele a tua vida em troca do propósito dEle, muito mais Deus vai te abençoar. Se a gente entender que Deus não é sócio da nossa vida, Ele é dono dela, então entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Mas tu dá e toma, né? Eu dou e tomo, eu coloco minha vida na mão dele, mas quando as coisas apertam, eu recorro às pessoas que podem me ajudar, recorro a ele, ele é a única coisa que realmente, literalmente pode salvar a tua vida, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma linha do tempo, acabou de falar dos pastores, acho que os pastores foram os que menos esperaram, glória a Deus. Os pastores foram os que menos esperaram. Hoje em dia na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo. Essa é a palavra que eles estão recebendo. Isto lhes servirá de sinal. Pronto, guardem isso. Eles precisavam de um sinal. Aí está aqui o sinal. Vocês encontraram um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Então correram para lá, versículo 16, e encontraram Maria e José e o bebê numa manjedoura. Você imagina a felicidade dos pastores? O jeito que foi falado, que isso? E por que aqueles pastores foram para Belém correndo? Porque eles acreditaram que a palavra era de Deus. Está cheio de pessoas que recebem a palavra de Deus. E qual é a atitude delas depois que recebem a palavra, até mesmo no momento? Mas será que foi Deus mesmo que falou? O que aconteceu com a gente, irmãos? O que aconteceu? O que está acontecendo conosco como igreja? Que a gente tem uma facilidade para acreditar em palavras. Muitas das vezes você está procurando emprego, alguém pega o seu currículo e fala assim: não, beleza, vou ver o que eu posso fazer. Você acredita que você já está empregado? Por que é tão fácil a gente acreditar em coisas que são nosso propósito? Porque é nosso. Enquanto você não comprar literalmente a ideia de que o propósito de Deus é o seu propósito, você vai ficar dando voltas no deserto. O povo de Israel murmurava. Por quê? Porque eles achavam que o propósito era de Moisés, não deles. O propósito era de Deus e não deles. Imediatamente eles procuraram um Deus para eles. Primeira oportunidade que teve. Por quê? Porque eles queriam comer. Eles queriam matar a sede. Coisas passageiras. Nós estamos vendo muitos crentes abandonando o que é eterno por coisas que são passageiras, arriscando a primogenitura que ganharam de Deus. Eu posso imaginar a alegria daqueles pastores voltando de encontrar Jesus e falando: mas por que não foi revelado isso aos sacerdotes? Os caras vivem no templo, os caras são mestres na palavra, por que foi revelado a nós? Trabalhadores humildes, fedendo a ovelha. O propósito de Deus realmente nunca é como nós pensamos. Eu demorei a aceitar a ideia de que eu seria um pastor. E eu tentei me desvencilhar de todas as formas, até me desviar, eu me desviei. Mas quanto mais eu tentava me afastar, mais eu me aproximava do Senhor. Não era meu propósito me tornar um pastor. Há pessoas que entram numa igreja e vê um pastor pregando e falam: você é um pastor. Eu nunca pensei assim. O propósito de Deus, incrível isso. Diz o texto: depois de o verem,
contaram, versículo 17, do capítulo 2 de Lucas, depois de o verem quem é? Jesus, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daqueles meninos, e todos que os ouviram, o que os pastores diziam, ficaram admirados. Olha só, a missão dos pastores é pastorear ovelhas, mas depois que eles conheceram Jesus, cara, eles fizeram de Jesus a sua mensagem. Depois que você encontrou Jesus, depois que Jesus entrou na sua vida, ele tem sido o motivo da sua mensagem. E aí, mensagem aqui tem duas vertentes: falar e viver. Jesus mudou a vida daqueles trabalhadores humildes. Quem era para estar falando de Jesus eram os caras do templo. E eles não quiseram nem saber da vida deles. Nós somos pastores, vamos voltar para a nossa vida. A gente pode até voltar para a nossa vida, mas a gente precisa falar do que a gente ouviu. Eu não consigo entender como é que tem crente que recebeu salvação, recebeu vida, transformação, poder de Deus, e não consegue falar de Jesus, não consegue testemunhar de Jesus. O trabalho dele é um 007, agente secreto, ninguém sabe que ele é crente. E quando perguntam para ele se ele é evangélico, ele responde com um sorriso amarelo. Sou, né? Milagre para contar. Irmãos, aqueles pastores nunca mais foram as mesmas pessoas. Porque quando a gente se encontra verdadeiramente com Jesus, a gente não pode mais ser a mesma pessoa. A gente não pode ter mais os mesmos hábitos, os mesmos costumes. Porque Ele agora está na casa. Nós somos diferentes, não é porque somos melhores, é porque nós tivemos a graça e a misericórdia de Deus em nosso favor, aleluia! E nós precisamos ajudar os nossos irmãos a terem o mesmo. Os pastores, nesse texto, são os que menos esperavam, mas a alegria que Ana teve foi tão tamanha quanto a alegria dos pastores. E Ana, quando viu o acontecido no templo, começou a falar a todos que tinham a mesma esperança que a dela. Você pensa que é só dentro da igreja que tem pessoas que têm a mesma esperança que a nossa, de ver Jesus voltar? Tem pessoas lá fora que também têm essa esperança. Elas só não sabem como chegar. Nós precisamos despertar a igreja do Senhor. Tem amigos nossos que estão morrendo nesse momento. Tem amigos nossos que só esperam o estender da nossa mão. Nós não podemos ter esse egoísmo espiritual. Nós precisamos fazer isso chegar para eles. Cada uma dessas pessoas contribuíram para o aparecimento do Cristo. Quando nós guardamos a palavra de Deus, nós estamos contribuindo para o aparecimento do Cristo. Eles contribuíram para que Jesus fosse revelado naqueles dias. E nós estamos guardando e contribuindo para que Jesus volte, para que Jesus retorne e venha levar a sua igreja. Isso é sério, isso é poderoso, isso é tudo. Não tem crente mais, nem crente menos. Tem que ter crente que guarda a palavra. Não existe crentão, pastorzão. Existem crentes que guardam a promessa, que acreditam que Jesus disse que vai voltar, e Ele está voltando. Pastor, toda semana o senhor prega isso, toda semana o senhor fala isso. Jesus ainda não voltou, mas um dia Ele volta. Se você não crê, tudo bem, mas eu vou continuar pregando. E se eu morrer antes dele voltar, coloquem no meu caixão. Minha esposa, se eu for primeiro, Jesus vai voltar. E assim, eis aqui um que está descendo, mas vai ressuscitar. Amém, Jesus. Não quero saber de musiquinha. Bota rock and roll. Bota rock and roll pesado. Procure uma versão aí de que Cristo ressuscitou e bota lá na hora que eu estiver descendo. Pô, mas não está morrendo aí. Esse aí está morto não, meu amigo. Esse aí está no pré-encontro com Deus. Daqui a pouco ele se encontra com Deus. Aleluia. Glória a Deus. A morte é o último portal pelo qual nós vamos passar e nos encontrar com Ele. Para mim não tem coisa mais esperançosa do que ver a face do meu Jesus.
Aleluia. Ah, pastor, mas eu tinha que conhecer o Caribe. Que Caribe, meu irmão? Que é Caribe? Perto da glória do Senhor. Aqueles caras lá no campo lá. A glória de Deus se revelou a eles. Não quiseram mais ver nada. A profetisa Ana. Ontem eu estava na célula. Que célula abençoada. Que célula abençoada, irmãos. Que sábado maravilhoso. A irmã Isabela e o irmão Ribamar foi que botaram água no negócio da gente ontem. Foi casal azul e uma digestão. Não ia acabar, né? Vambora. Tô brincando. Eles estão grávidos, né? Tem que dormir bem. Mas isso já era 15 para as 11. E foi uma célula que não teve amém. Amém? Não teve assim aquele amém de terminar, né? Eu falei, gente, terminou a célula. Foi uma bênção, irmãos. Uma bênção, uma igreja com uma reunião simples. Não teve nenhuma extravagância, nenhuma estripulia, mas não foi nada monótono, não foi nada chato. Porque quando Jesus está, a graça é Jesus. Ah, mas tem que ter um data show, tem que ter fogos, pirueta, gente dançando. Amém. Eu respeito as igrejas que podem fazer isso. A gente não pode, então a gente dá o nosso melhor naquilo que a gente tem e naquilo que a gente é. E isso não pode ser desculpa a gente ficar com cara triste na hora do culto, porque agora estamos sem ministros para trocar instrumento. E daí, irmão? Eu fico com a palavra da minha filha ontem antes de ir para o culto. Eu não posso perder a presença de Deus. Minha filha, eu nem vou mais para a célula não, porque essa pregação que eu ouvi aqui já é o bastante. A mãe dela disse, olha filha, eu não vou ficar com você. Ela disse, vocês não vão não? Então eu não posso perder a célula. Porque eu não posso perder a presença. Eu digo, olha, não é que funciona esse negócio? Inculca estas palavras a teus filhos. Hoje vai ter igreja, pai? Vai. E eu acho massa quando no domingo o pessoal começa a chegar, bater as portas dos carros ali. Aí, ó papai, hoje a igreja vai encher. Por quê? Olha, tá toda hora batendo uma porta ali. Glória a Deus. Ei, irmão, essas crianças aí eu vou te contar, viu? Eu, o Senhor, converterei o coração dos pais aos filhos. Tem muita criança convertendo o pai por aí, glória a Deus. Então a alegria vai ser para quem entrou agora, e a alegria vai ser para quem entrou há muitos e muitos anos. E cada um deles contribuiu, guardando uma palavra no seu tempo, e ali no tempo ela foi fechando, até que chegou um dia em que Ana, os pastores, Jesus, seus pais, Simeão, se encontraram. E Jesus foi revelado ao mundo. Estamos vivendo, cada um de nós, um propósito. Amém? Guarde essa palavra, guarde a palavra de Deus. Viva o propósito. Viva com fidelidade. Ah, mas eu não prego, eu não ensinei. Te acalma. Isso não quer dizer que você não está vivendo o propósito de Deus. Jesus disse, quem guardar os meus mandamentos, esse é meu discípulo. Ele não disse quem pregar. Tem muita gente por aí pregando, mas não é discípulo de Jesus. A árvore se conhece pelos frutos. Então o pastor, ele está hipnotizando o mundo. Ele tem um olhar bem assim, os olhos bem azuis. E esse cara, ele corta os próprios pulsos durante a pregação e toma do seu próprio sangue. Eu pergunto para você que está aqui essa noite, você teria coragem de congregar uma igreja com esse pastor? Mas tem muita gente que está tendo. Qual é o problema então, né? O que está acontecendo com a igreja? Até onde a gente sabe, cortar partes do corpo e tomar sangue não faz parte do nosso credo. Não é do cristianismo. A única carne que foi cortada e o sangue derramado foi de Jesus. E ele nos convidou que nós deveríamos comer da sua carne e beber do seu sangue, mas não é literal. É o sofrimento. É a dor. Eu como pastor só fico realizado quando eu vejo crentes despertando. Quando eu vejo crentes renunciando a certo tipo de pregações, a certo tipo de movimentos que acontecem por aí afora. Tem muito pastor que não ensina as suas ovelhas. E quando a ovelha diz assim, pastor, me libera para eu assistir um culto lá na igreja da minha filha. Não, vai não, você não vai não.
Pode não, porque você é minha ovelha. Minhas ovelhas conhecem a minha voz, disse Jesus. Eu tenho certeza que você que congrega nessa congregação há muitos e muitos anos, não vai deixar de se congregar aqui porque foi num outro lugar e ouviu uma pregação diferente. Porque você não conhece a minha voz, mas você conhece a voz daquele que tem me usado nesses 14 anos de igreja evangélica Nômade, de igreja batista Nômade. Não sou o melhor pastor de São Luís, nem tenho essa pretensão. Mas uma coisa, quando eu boto minha cabecinha no travesseiro, eu descanso tranquilo. Primeiro, sou um pecador e deles eu sou o maior e careço da glória de Deus. E dentro da minha insignificância, tenho procurado pregar o Evangelho comprometido com os princípios do meu Jesus. Arrependimento, abnegação do eu, mortificação da carne, crença naquilo que Jesus disse que iria acontecer, que vai acontecer e que antecede os seus dias de volta. O céu vai ser na terra, o céu vai ser no céu, não me interessa. O local geográfico não me interessa, só uma coisa eu quero, estar lá dentro. O céu vai ser em São Luís, pastor. Eu já moro aqui mesmo, tá bom demais. Ele vai transformar tudo isso, vai ficar melhor ainda. Uma pessoa disse uma vez que um grande hino está errado. Porque o hino diz assim, abre aspas, pois um anjo serei muito perto para mim. A canção fala, num sentido alegórico, de que nós seremos anjos. Então o céu e a terra vai ficar muito perto para nós. Na verdade, anjo vai ser sempre anjo. E nós seremos transformados, não em anjos. Mas se o hino está errado, ele passou uma mensagem muito boa para mim. Não interessa se eu vou ser como um anjo, se eu vou ser apenas um homem que vai receber um corpo glorificado, aleluia, e terei a minha vida transformada. Eu tenho tomado abuso desse povo que é teólogo, que quer ter razão, e pega a Bíblia e vem pregar o Evangelho para pessoas que precisam de Deus e não têm aonde ir. Começam a ficar se debatendo, se degradando para saber quem tem razão teológica. A gente tem que estar pronto. A gente tem que estar pronto. Jesus pode estar voltando agora. A gente tem que estar pronto, guardando a palavra, servindo a Deus e aos irmãos. A igreja tem que voltar a ser um lugar aonde as pessoas vêm entregar e não receber. Igreja virou um lugar de fila para entrega de pão. Quando Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, não teve fila. Eles se assentaram. Pior coisa que tem, a gente espera em pé, não é? Não é? Quem já pegou fila aqui? Nem? Se tem uma coisa que é abençoada, esse negócio de pagar coisa pela internet, né? Nunca mais eu pego. Quando me fala um negócio desse aí, Deus me livre. De jeito nenhum, de forma alguma. Pegar fila, né? E aqui no mundo a gente já chega pegando fila para nascer, para morrer, para viver. Não teve fila. O pão foi para muita gente. Mas Jesus precisou de alguém para ajudar naquele propósito. Tem alguém aí? Tem alguém me ouvindo? Ele precisa da gente para realizar o propósito. Ele multiplicou os pães e os peixes. Mas ele deu uma ordem aos discípulos: organizem. Assentem as pessoas. Aonde estão os discípulos que estão fazendo o mundo se assentar para ouvir o que ele tem? Nós temos vivido reinos dentro do reino de Deus. E quando isso acontece, não para de ser reino de Deus. Não é reino de Deus. Dentro do reino de Deus não tem espaço para o meu reino. Não tem espaço para o meu propósito, para a minha realização. Só alguém como Cristo pode ter espaço dentro do reino de Deus. Então, quando nós guardamos a palavra de Deus, nós contribuímos para um propósito maior. Olha o último versículo. Preste atenção, parece que ele está fora de conexão com o que está acontecendo.
Capítulo 2 de Lucas, versículo 39 e 40, para a gente encerrar. Versículo 39 e 40, amém? Depois de terem feito o que, irmãos? Depois de terem feito o que? Quem faz o que é exigido pela lei, porque guardou a palavra. Amém? Então essa galera recebeu isso de Moisés e estava guardando. Muita gente não entende por que o nome da nossa congregação é Nômade. Em Jeremias capítulo 35, Deus pegou um povo nômade, colocou no templo do Senhor e falou assim: Jeremias, oferece para essa galera aí o vinho. Aí a galerinha chegou lá e falou assim: o que é isso aí? É vinho. Não, nós não tomamos, não temos parte nenhuma com nada que vem de uva, porque o nosso pai Abinadab nos deu uma ordem, e a ordem é que nós não tenhamos isso, não tenhamos plantações, não tomamos isso, não tenhamos plantações, não tenhamos casa, que nós vivamos como nômades. E sabe quanto tempo fazia que eles tinham recebido essa ordem do pai deles? 250 anos. Durante 250 anos esse povo foi um exemplo para Deus. E Deus vira para o profeta de agora e fala para Israel que um povo que recebeu uma palavra do pai deles guarda essa palavra até o dia de hoje, e o meu povo não guarda a minha palavra. Então o nômade aqui é espiritual, é que nós não somos dessa terra e estamos aguardando o bonde passar para nos levar para o céu. Mas primeiramente o nômade aqui é de um povo que não se vende a este mundo, um povo que não abre mão daquilo que recebeu de Deus, que guarda a sua palavra. Aleluia. Não é um povo melhor do que ninguém, que tem muito defeito. Ixi, começar com o pastor. Defeito. Eu acho que meus defeitos são motivos assim para Deus trabalhar na minha vida, né? Mas não é por causa disso que eu não vou abandonar os meus defeitos. Amém? O povo que foi exemplo, que guardou a palavra do Pai. Tem gente lá no mundo que está guardando os preceitos e ensinos dos seus pais, e nós dentro da igreja temos dificuldade de guardar o que Deus mandou a gente guardar. E aí, depois de terem feito tudo o que a lei do Senhor exigia, ou seja, guardaram a lei, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, a Galiléia. Aí vem um versículo que parece que está totalmente fora de conexão com tudo aquilo que aconteceu. O menino crescia e se fortalecia, enchendo de sabedoria, de graças, e a graça de Deus estava sobre ele. Ué, que informação é essa? Todo menino cresce, hein? É ou não é? Aqui nós estamos falando de Jesus, é uma coisa especial. E que informação é essa? O menino cresce. Leonel, já nasceu desse tamanho aí? Não. Eu vou comprar. Tchau. Hein? A senhora do Benício ali dormindo ali, ó. Ele nasceu daquele jeito ali? Não. Então naturalmente ele tomou remédio para crescer. A senhora levou ele lá naquele negócio que estica a criança. Tem tratamento para crescimento, sabe disso? Tem. Mas as nossas crianças aqui cresceram naturalmente. Amém? Sabe o que acontece? Aqui o ensino é espiritual, muito mais espiritual do que Jesus cresceu, e ele era diferenciado, aleluia, amém? Aos 12 anos de idade Jesus está no templo, conversando de igual para igual com os mestres da lei. Os caras ficaram impressionados de que esse menino arrumou tanto conhecimento. Ele estava conversando com verdadeiros monstros da teologia daquele dia. Sabe de uma coisa? Era necessário que esse versículo estivesse aqui. Na Bíblia nada é por acaso. Presta atenção, que eu já
já estou encerrando. Quando o pastor fala assim, até mais meia hora de pregação. Olha só, tinha que ter esse versículo aqui. Porque naturalmente Jesus ia crescer, mas aqui o ensino não é literal para nós agora. Para nós não é literal, ele é espiritual. Quando nós guardamos a palavra de Deus por um propósito maior e que é de Deus e não meu, eu contribuo para o aparecimento de um Cristo forte, de um Cristo poderoso, um Cristo que cresce. A igreja do Senhor precisa voltar a guardar a palavra de Deus de maneira certa, de maneira correta, não misturar o santo com o profano. O que é pecado, o que é santo. Para quê? Para que surja um Cristo que cresça na vida das pessoas de maneira correta. Tem muita gente tendo contato com um Cristo que não é o Cristo. E as decepções e suicídios espirituais têm sido muitos mundo afora. Quando você guarda a palavra de Deus, você contribui para o aparecimento de um Cristo que cresce, de um Cristo que nasce dentro das pessoas e levam as pessoas à estatura de varão perfeito, como Paulo prega na sua carta. Eu ainda não cheguei à estatura desse varão, mas eu sei que eu estou caminhando para lá. E eu não posso desistir. Não desista. Não desista. Essas sim são palavras de motivação. Não desista. Tropeçou, caiu. Considere o que aconteceu. Levante-se, confesse seu pecado. Se arrependa, procura alguém para te ajudar em oração. Mas não deixe a vida com Cristo, porque ela está difícil. Porque é avisado, nós já fomos. E amados também. Nós somos amados por Ele, por isso Ele nos amou e nos avisou de que no mundo nós teremos aflições. Nós não vamos deixar a estrada, não vamos deixar o caminho, não vamos deixar a certeza, não vamos trocar o certo pelo duvidoso, a eternidade pelo temporário. Espera no Senhor, confia. Irmãos, eu não sei você, mas eu olho para vocês e eu vejo um monte de gente privilegiada. Nesses dias, com essas mensagens, eu gostaria de ter uma plateia maior, mas não para congregar, mas para ouvir e para ter mudança. Essa palavra é uma palavra que muita gente está buscando, e isso aqui eu não estou falando para me engrandecer, longe de mim. Por que eu digo isso? Porque isso fala a mim, irmãos, que sou um crente há mais de 30 anos e sou pastor desde 2000. Ao sentar na minha cama ou ao redor ali da mesa antes do trabalho e meditar nessas palavras, eu fiquei pensando, meu Deus, a igreja precisa ouvir isso. Mas não é a igreja aqui apenas. Tem pessoas que precisam ouvir isso. A igreja precisa contribuir para o aparecimento de um Cristo forte, de um Cristo que cresce dentro de cada um de nós e que se fortalece em sabedoria e que a graça de Deus é sobre nós. Por que você está vivendo assim? Por que você está indo para a igreja? Porque eu estou contribuindo com um propósito maior do que o meu. E enquanto você contribuir com o propósito de Deus, pode ter certeza que Ele não vai esquecer de liberar sobre a sua família aquilo que você busca. Coloque em primeiro lugar de viver o propósito de Deus. Deus não vai ter nenhuma dificuldade de fazer com que você seja realizado. Ana se realizou, Simeão se realizou. Você imagina a alegria de Simeão? Eu posso imaginar a tristeza dele inúmeras vezes. Chegou um menino aí, Simeão, para tu apresentar. Ele disse, é hoje que eu vou apresentar o Cristo. Ele me revelou, ele falou comigo. Quando Simeão tomava criança, nada. Apresentava e era mais um. Mas chegou o dia em que Simeão tomou nos seus braços o Cristo. Irmãos, nós não tomamos o Cristo em nossos braços. Não tivemos o privilégio que Simeão teve, mas ele nos tomou em seus braços. E isso é tão feliz para nós quanto o fato da gente ter segurado uma criança no colo chamada Jesus. Hoje, aleluia, essa criança é um homem ressurreto, vivo,
poderoso, que recebeu de Deus autoridade no céu e na terra. Aleluia. O homem não é fraco não. Todos os reis reinam na terra, mas Jesus ele reina em tudo e em todos. Glória a Deus. É tudo por Ele, para Ele, por meio dele. Irmãos, a gente se reúne como igreja todos os domingos para festejar esse Cristo, para adorar esse Senhor. Que você possa receber em você, dentro de você, esse Cristo renovado, essa palavra viva e poderosa. Espírito Santo de Deus, move em nós, move dentro de cada um de nós a mesma palavra que o Senhor moveu na vida de Simeão, de Ana, de Maria, de José, dos pastores. Que nós possamos guardar a palavra que diz que o Senhor está para aparecer. Todos os domingos nós estamos sendo nutridos dessa palavra, que nos diz que nós temos que guardar a palavra. Senhor, eu quero ser teu discípulo, então me ajuda a guardar o teu mandamento. E o teu mandamento, resumidamente falando, é amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. E eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda nessa missão. Tu sabes que nós sabemos de tudo isso, mas sabes o quanto que nós temos dificuldade em praticar e tropeçamos muitas das vezes em coisas simples. Nos desperta pelo teu infinito amor, toma-nos pela tua mão, pois somos a tua igreja, somos o teu povo, e nós não podemos mais esconder o Cristo forte, o Cristo vivo, o Cristo poderoso, que o Senhor venha florescer através daquilo que nós estamos vivendo. O propósito em guardar a palavra para que o Senhor apareça, apareça, apareça. Foi isso que João disse, que eu diminua e que ele apareça. João entendeu o propósito e nós precisamos entender e também queremos entender, que nós venhamos diminuir, que nós venhamos a diminuir, mas o Senhor apareça, aleluia, por meio das nossas obras, por meio das nossas atitudes, por meio da nossa ação, da nossa confissão, do nosso arrependimento, aleluia, e do abandono das obras mortas, e do desvencilhamento do pecado, e de tudo aquilo que nos faz deixar de olhar para o alvo, deixar de olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o teu nome, Jesus. Fique de pé no seu lugar nessa hora. Oh, Jesus, de graças eu te dou, Senhor. Graças eu te dou, Senhor, pelo despertamento que o Senhor Deus tem trazido às nossas vidas. Todos os domingos, oh Deus, o Senhor tem nos despertado a ser uma igreja viva e que vive o cristianismo verdadeiro.